Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais, professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e comenta aí agora, por favor, marcando alguém que vai fazer também o vestibular da UERJ. Cara, você comentar ajuda muito a esse vídeo chegar a mais pessoas e eu continuar fazendo vídeos aqui no canal. Então comenta agora, curte aí, ativa o sininho, se inscreve no canal e deixa um comentário, principalmente marcando uma outra pessoa, marcando mais pessoas. Marca até quem não vai fazer o vestibular da UERJ, tudo isso para me ajudar. Enfim, tópico 34, a gente tinha comentado que a Gretel tinha o quê? Tinha aprendido a odiar, né? Depois, lembrando que a Gretel é chamada como de caso perdido. Qual é o limite da inocência do povo alemão diante do que aconteceu? Certo, a Gretel é chamada de caso perdido pelo irmão, porque ao que parece, ele ouviu os pais em algum momento se referindo a ela dessa maneira. Aí vamos aos capítulos 5 e 6. Confrontos de Bruno com o pai e Maria. Houve em Auschwitz uma família. As perguntas do Bruno sobre as pessoas que estão ali naquele horizonte, na verdade não são pessoas, como o pai dele diz, mas o Bruno contesta isso tudo, beleza? E olha só isso, né, cara? Eu comentei aqui, ó. Qual o limite da inocência do povo diante do que aconteceu? Não só do povo alemão, mas do cenário internacional. Cara, uma questão como essa não faz nem 80 anos. Como que o cenário internacional viu tudo isso acontecer e não fez nada? A gente tem outros eventos históricos recentes que isso está acontecendo também. E olha só, o pai vai se misturar no imaginário de Bruno ao tal Fúria. Você sabe muito bem quem é o Fúria, né? Naquele microcosmos ali, o pai do Bruno é essa figura. Maria, algumas falas com sentido histórico mais evidente, né? O medo dela, daí a gente entende, porque grande parte do povo acabava não se manifestando por medo, né? Maria não parece incomodada, não, Maria é a pessoa incomodada por estar ali, questão do medo novamente. O pai tirou Maria da miséria, assim como algo semelhante, o Fúria tinha toda aquela ideia que tinha tirado o povo alemão da miséria, da perseguição, que o povo alemão ocuparia um papel de destaque frente a seus inimigos. Maria, imaginar como ele pode, aí fala ali depois ser um monstro. A Maria tinha uma noção do que estava acontecendo, como a gente já comentou, mas ela tinha muito medo. Aí o Bruno percebe o quê? Percebe que Maria é uma pessoa, certo? Ele tem uma certa empatia pela Maria, daí talvez se compreenda essa proximidade dele com Shimu e ver aquelas pessoas no campo também como seres humanos, coisa que o pai dele não via. Continuando. Bruno fala sobre fugir para Maria. Aí a Maria fala: não cabe a nós mudar as coisas, fugir, sobreviver àquela herança, né? Que herança maledeta essa que ele acabaria tendo que encarar, tal qual a irmã dele, né? Que já estava sendo preparada para algo nesse sentido. Aqui, ó. Por que não resistiram diante do projeto que foi a tal experiência que te comentou? Bruno desiste de fugir num dado momento. Bruno não entendia nada do que estava acontecendo, né? Essa inocência dele, se te observar, em alguns pontos a gente meio que ri de nervoso, inclusive. Tem um momento aqui, ó, do pneu lá pro balanço dele, que ele tenta fazer com que aquele local pareça minimamente com uma casa. Ele não compreende a figura de Pavel. Como assim aquele cara era médico? Totalmente desumanizado, não é isso que a gente nota ali? Totalmente desumanizado, escravizado também. Enquanto isso, Kotler era repugnante, certo? Ele não conseguia decifrar o Pavel, mas tinha noção do que era o Kotler, pelo menos. Depois, ó, a figura da avó, mais uma vez, resistência, divergência. Ela tem vergonha do filho, ela sente-se, inclusive, culpada por aquilo, beleza? Mas fica muito no campo do discurso. Ela não age, até porque seria muito difícil para ela agir sozinha também. E aqui, alguns confrontos com o mundo real. Professor é história com a perspectiva daquele regime, algo que o Bruno não queria. Por que esse professor tinha isso? Para legitimar o plano de destruição, né? Começar isso pela educação. E o Bruno não está interessado, até porque ele gosta de o quê? Ele gosta de ficção, ele gosta de histórias de aventura. E o que acontece? De certa forma, o que o professor queria ali era inventar uma nova história, mas aquele tipo de ficção fake, o Bruno não queria. E olha só isso, ó. Enquanto isso, o Shimu não pode ter ser tão inocente quanto o Bruno, não. Ele conhece os riscos, ele sabe aquilo que está acontecendo ali, beleza? Ele sabe que aquilo ali que ele usa não é um pijama, certo?
Olha só, o encontro dos dois e a metáfora da cerca, a cerca que os separa, mas que eles acabam se unindo, né? Bruno pergunta o que acontece, mas antes vem o episódio com o Fúria, o jantar na casa dele, numa forma de flashback. Depois, ó, a Gretel fala pro Fúria que tá aprendendo francês. Aí o Fúria, mas por quê? Tipo assim, como se ele fosse acabar com todos os franceses, fosse acabar com a França e assim aprender outra língua, no caso francês, fosse desnecessário. Bruno e o Shimu conversam. Depois, ó, criar empatia com Bruno. A ingenuidade de Bruno, em alguns momentos, é tocante, mas é irritante. É tocante para tentar fazer a gente ficar ainda mais emocionado, né? Ficar ainda mais impactado, impactada com aquilo que está acontecendo, mas o nosso senso crítico, em alguns momentos, não aguenta aquilo. Tal qual nesse momento, ó. O Bruno fala que não tem uma braçadeira, a braçadeira que o Shimu acaba usando, por uma parada que dá raiva, né? Pô, o moleque não percebe o que é aquilo. Logo depois, ó, histórias, situações opostas, mas o Bruno não entende. Aí no capítulo 12, fala da expulsão das terras que os judeus viveram, a construção e o planejamento dos campos e até das indústrias que participaram de tudo, indústrias dessas que muitas delas existem até hoje. Falas de absurdas de Bruno, o trem. O Bruno, por exemplo, fala que foi num trem que tinha portas, que tinha lá um restaurante, que não estava tão cheio, que o Shimu poderia simplesmente ter pego esse trem também. Olha só o absurdo, mais uma vez, a ingenuidade dele. Por quê? Porque são lados totalmente opostos por esse processo histórico. Só que aí o Bruno vai conhecendo qual o quê? A violência. Pela história do Shimu, pela figura do Kotler também. Olha o capítulo 14. O Bruno deixa de escapar que tem um amigo, mas diz que é um amigo imaginário. Diz para Gretel, porque de certa forma ele teme Gretel, vê que a Gretel já está numa vibe diferente da dele. E aí talvez ele esteja já construindo um sentido de tudo aquilo grave que está acontecendo. Olha só, Bruno entende as falas de Shimu depois, logo quando conta para Gretel. Por quê? Ele meio que ficcionaliza, fingindo estar inventando aquela história, né? Aí ele consegue encarnar a figura, encarnar o Shimu, beleza? Bruno se transforma em Shimu. Até botei aqui o que o professor disse. Ao ficcionalizar a história, tem noção do horror e pensa o que lhe cabe a respeito, beleza? E aqui, ó, duas perguntas ou observações do público. Daqui a pouco eu faço a parte 3 desse vídeo com as demais perguntas. Lembrando, a redação da UERJ é feita a partir de uma pergunta com, no mínimo, 3 respostas. Quais são elas? Sim, não ou depende. E você tem que tomar o cuidado de não escrever necessariamente aquilo que você acha que quem está corrigindo quer ler. Pô, bota a sua opinião e toma muito cuidado com essas fórmulas pré-fabricadas, supostamente milagrosas, que você vê aí pela internet. Logo depois, olha só que pergunta inteligente e legal que fizeram. Será que Shimu levou Bruno propositalmente para o campo? Lembraram o episódio da cozinha, o lance da omissão do Bruno. E também, mais uma vez, o Bruno não entende a fome de Shimu. Em alguns momentos ele está indo lá para encontrar o Shimu, mas ele come no caminho quando bate uma fomezinha na caminhada, come o chocolate. Pô, era uma fomezinha, não era aquela fome visceral, certo? Ligada à sobrevivência que o Shimu estava passando. Será até que não era um certo egoísmo aí do Bruno? Beleza? Eu penso nesse livro, eu penso o tempo todo lá no filme A Vida é Bela, do Roberto Benigni. Recomendo que você assista ao filme, porque pode servir de repertório lá para sua redação. É sempre muito importante você ter repertório, fazer essa análise comparada com outras obras de arte também. Também falei lá de A Menina que Roubava Livros. Vou pensar em mais repertórios, vou até fazer um vídeo sobre isso. Beleza? Enfim, galera, como eu já te falei, deixa o seu like, ativa o sininho, bota aí nos comentários alguém que você conheça que vai fazer a prova da UERJ, algum amigo, amiga, colega, ou então alguém que nem vai fazer. Isso aí ajuda muito no engajamento. Comenta alguma coisa aí para me ajudar no engajamento. Comenta aí a palavra engajamento. Você pode botar uma dúvida, você pode botar uma sugestão, você pode botar aí um parágrafo para eu dar uma lida, beleza? E não se esqueça que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.